Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Toque de Classe Futebol no Outro Nível, a única, última e verdadeira mesa redonda do debate esportivo brasileiro. É a última, tá? É a última. É a última. Por que ela é a última? Porque nós aqui usamos velhas terminologias. A gente aqui não tem espaço para box to box, linha alta, linha baixa, marcação alta, linha... Não, aqui a gente escuta o futebol como ele é. Como ele nos foi ensinado quando nós éramos pequenininhos pelos nossos pais, avós, todo mundo, e como nós vamos passar para as gerações futuras. Sem esses neologismos de pseudo-erudição que não fazem sentido algum, a não ser tentar enganar você. Porque o futebol é sempre o mesmo. Como sempre é o mesmo também, já há algumas semanas, né, que me auxilia aqui, tecnicamente falando, né, com grande propriedade, o analista da família Toque de Classe Futebol no Outro Nível, mais uma vez a figura do senhor Guilherme Alves. Seja bem-vindo mais uma vez, diga olá para o seletíssimo grupo de telespectadores do Toque de Classe Futebol no Outro Nível. Olá os amigos que estão nos assistindo, é um prazer estar aqui mais uma vez. E hoje um tema que eu gosto demais, para mim um tema especial, e eu acredito que vocês vão gostar muito do programa de hoje. Já dizia Gal Costa, né? Na hora, o goleiro não pode falhar. E o tema do nosso programa de hoje é um tema que vai ser saboroso para todo mundo. É um tema que eu gosto de falar, que é um tema que a gente vai falar sobre história, né? E o tema do nosso programa é os grandes goleiros. Os grandes goleiros de ontem, os grandes goleiros de hoje, as promessas, se a gente pudesse vislumbrar alguma, né? Então a gente vai falar de grandes goleiros. E aí eu vou fazer alguns exercícios aqui comigo, com o Guilherme. O programa vai rodar da melhor maneira possível, né? Mas aí vamos fazer alguns exercícios a respeito desta posição, que é a única dos 11 que pega com a mão. E é a única dos 11 que realmente, em caso de falha, e a falha é gritante individual, sobre ele paira toda a culpa dependendo das suas circunstâncias. Então vamos começar o programa de hoje, assim, vou deixar o Guilherme bem tranquilo, e a hora que eu fizer essa pergunta e o Guilherme for tentar responder, vocês vão pensar também e tentar responder. Guilherme Alves, os 5 maiores goleiros que você já viu. Tempo. Buffon. Buffon. Começando de Buffon. primeiro. Fica à vontade. Vai, Buffon. Buffon, Van der Sar. Van der Sar, o holandês, nossa, goleiro. Cacilhas. Ike Casillas, que nasceu dia 20 de maio, não no mesmo ano, mas no dia do meu pai, lá no 20 de maio. Peter Cech. Peter Cech, o tcheco, né? Peter Cech. E talvez esse quinto questionem estar nessa lista. Pode ter outros na frente, mas eu coloco historicamente por tudo Dida. Dida, historicamente. E você sabe que vocês estão pensando aí, né? Estão pensando nos 5 maiores goleiros, né? 5 maiores goleiros que não é historicamente, que você viu jogar, né? Então eu vou falar dos meus aqui, de maneira bastante humilde. Você fez uma escolha internacional, eu vou fazer uma mescla aqui, tá? Então vamos lá. Leão, Rodolfo Rodrigues, que eu vi jogar. Armelino Caliato Donizete, que é o Zete, Rodolfo Rodrigues, né? E desses, agora, assim que eu colocaria junto com eles, era o Schumacher, da Alemanha, grande goleiro. E esse quinto, eu estou entre 2, mas eu não formar confusão, os caras vão falar, não, foi do Marcos. O Marcos foi um grande goleiro, mas nós tínhamos, assim, a questão do goleiro era diferente, cara. Sim. É diferente. Você fingia, o maior goleiro, é que é diferente. Então você tem ali Leão, eu falei Leão, Rodolfo Rodrigues, uruguaio, o Zete, o Schumacher, o alemão. Eu não quero cometer injustiça. É difícil, tem muita oposição. Dassaev, da União Soviética. Esse eu vi na Copa de 82 e 86. Esse goleiraço, Dassaev. E olha só quantos goleiros eu deixei. Agora, se a gente fosse fechar um nacional, fica olhando como é que a coisa muda. 5 melhores goleiros nacionais que você viu. Deixa eu pensar, acho que daí Marcos.
Eu acho que eu vou acabar sendo um pouco... Se você falou pela Marcos, história. você seria capaz de falar qualquer outro. Não, mas o Marcos, pelo título de 2002, tudo, não tem como você deixar de fora. As noites terríveis. Mas, vamos considerar que eu lembro futebol, eu tenho 29 anos, eu lembro futebol basicamente de 2000 para cá. Então foi Dida, Marcos, fora de ordem, só citando. Dida, Marcos, Rogério Ceni, tem que estar pela história. Esses três, né? Cara, na sua geração, sem dúvida, tem que estar. Eu acho que, não sendo clubista, eu sei que isso daí vai muita gente questionar, colocar, não tem como eu tirar o Cássio. Não há condições. O corintiano que tem aí menos de 20, da sua idade, até os 30 anos, tem que colocar o Cássio. Sim. Eu acho que um que eu gostava bastante também, vou de outro. Eu fico na dúvida entre o Júlio César, Flamengo, seleção. Júlio César. Teve uma época muito grande, mas eu gostava muito quando era menor e pelas conquistas também do Klemer. Do Klemer, Sim. do Internacional. Acho que o Klemer que jogou foi na Portuguesa também, foi um grande destaque em goleiro, 2006 contra o Barcelona. Um grande goleirão. Agora, falam muito do Rogério em 2005 e do Cássio em 2012, mas o Klemer contra o Barcelona também foi muito importante. É esse tipo de justiça que a gente tem que deixar acontecer, né? A importância dos goleiros nessas finais de interclubes, do Cássio, do Klemer, do Rogério Ceni em 2005. É esse tipo de coisa que a gente não pode deixar ficar, digamos, ao léu, ao esquecimento, né? Mas você falou desses 5. Eu vou falar dos meus 5. É claro que o Leão vai estar, o Zete vai estar, os grandes goleiros que eu vi jogar, né? E agora tem o Marcão, tem que colocar o Marcão. E Marcão, Zete, um que da minha geração que eu vi pegar muita coisa, o Darley. O Darley do Grêmio, que agarrava aquele cidadão. E você justo. Desses aí que eu vi. Aquela que a gente falou, Leão, Zete, Marcos, Darley e Ronaldo Giovanelli aqui. Ó. Sim, O Ronaldo, na minha modestíssima opinião de palmeirense, ele foi melhor que o Cássio porque ele trabalhava mais. Sim. Ele trabalhava mais com a zaga do Corinthians, meu amigo. O Ronaldo, por exemplo, é um que eu não citei porque eu não lembro dele ao vivo. Sim, tranquilo. Só vejo muito em vídeo. A mesma serve para o pessoal de casa, se eu falar de vídeos que eu vi, aí entraria o Ronaldo, o Tafarel, o próprio Zé. Todos esses eu vi. Sim. Que eu citei. São caras que eu não vi ao vivo. Mas... Agora, tudo bem. Posso interromper? Sim. Maior defesa que um goleiro já fez, na opinião as 3 maiores defesas que um goleiro, que você viu um goleiro fazer na sua frente. O critério? De importância, de beleza? De técnica e importância. Se você pudesse fazer uma mistura de importância da defesa, do jogo e da defesa, tecnicamente falando, tem uma que eu... Uma eu acho que você já sabe, que não tem como. Essa aí, mas para mim, eu acho que uma das mais bonitas que eu vi, eu já comentei ela no programa aqui, aquela que o Groi pega num jogo de Libertadores. Contra o Barcelona. O cara de Guayaquil, lá fora de casa, se eu não me engano. Sim. Que o cara tá dentro do gol e o cara enche o pé e o Groi só pula, estica o braço. Ele solta o corpo. Fecha o braço e para. Porque ele vai com uma mão só, a bola bate no braço e vai pro chão, mas ele consegue defender porque ele vai firme com o braço. Segura no ar. Aquela defesa aquilo ali é treinamento, né? Aquilo ali é treinamento, né? Sim, sem dúvida. E não muita é sorte. musculação, né? Não é. Aquela defesa foi... Aquela sua. A do Cássio contra o Vasco? A do Cássio com o Diego Souza, para mim, é a defesa mais importante da história do Corinthians. A defesa mais importante do goleiro da história do Corinthians, tá? Aquilo ali, se o Diego Souza faz aquele gol ali, acabava a Libertadores, acabava o Mundial, acabava a história. Porque o time do Vasco era muito bom de 2012, que é a base da Copa do Brasil 2011, que foi vice em 2011 do Corinthians no Brasileiro, né? Sim. O último grande time do Vasco. Então foi essa do Groi, a do Cássio. Uma terceira aí, vamos lá. Tem uma do Buffon. Eu não lembro contra que time já era do Buffon pela Juventus, mas o Buffon bem mais novo. Sim. De uma cabeçada que ele vai pegar no canto e pega o rebote. Aliás, o do Buffon, uma coletânea que Buffon para mim é o maior que eu vi jogar, não tem como. Dizem que é uma figura de uma simpatia, né? Diz que o Buffon é muito tranquilo para conversar, diferente de outros jogadores. Você abriu o programa falando do goleiro de antes, de hoje.
e de depois, ele é o de antes, ele é o de hoje. E dizem que ele vai ser o de depois, que ele quer jogar mais uns 3 anos ainda, pelo que ele falou. Ele tem a mesma idade que eu, se não me engano. E ele falou que quer jogar mais uns 3 anos, pelo menos. E faz parte da cultura italiana os goleiros serem longevos, Sim. porque o Dino Zoff foi goleiro na Copa de 70 e foi goleiro em 82 no Sarriá, Brasil. Ele foi goleiro da final de 70 e foi goleiro da fase classificatória na Copa de 82, que era um triangular entre Brasil, Itália e Argentina, naquele fatídico 3-2. Agora, as 3 maiores defesas que eu vi, vou falar assim, defesas que eu vi, a do Rogério Ceni contra o Liverpool, aquela que ele voa. Eu acho que aí entraria no meu quadro de opiniões impopulares minha. Você não acha? Cara, sério? eu não quero desmerecer, apesar de parecer. Mas eu acho que aquela foi uma falta que foi no canto do goleiro. Tá bom, eu acho que tudo bem. O Rogério teve a defesa mais difícil no jogo. Sim, tá bom, perfeito. Então, mas eu acho que... Eu acho, aí que tá. É claro que defesa de importância, a defesa do pênalti do Marcos contra o Marcelinho, isso não tem, assim, por ser um pênalti pela situação. E quem é mais jovem não sabe, mas o Marcelinho era o melhor batedor de falta e de pênalti do Brasil na era pós-Zico. Ele era melhor que o Neto. Sim. Vamos deixar isso bem claro. O Marcelinho era melhor que o Juninho Pernambucano. O Marcelinho, ele era o melhor batedor de falta do Brasil pós-Zico. Mas eu estou falando isso como palmeirense. Ele era e foi. E pênalti era caixa. Ele fazia. Ele, tanto é que ele... E pra você ter uma ideia, o Marcelinho era tão acostumado a fazer gols de bola parada que tá tudo no YouTube. Depois que ele bate o pênalti que o Marcos defendeu, ele faz o movimento para comemorar. Sim. De corpo. E aí o Marcos faz o que ele fez. Nesse dia, foi dia 6 de junho de 2000, eu sei que eu estourei o portão de casa e saí trajes sumários pela rua. Mas essa defesa do Rogério Ceni, a do Marcos, e agora, uma que eu vou falar agora, isso eu vou falar em homenagem aos... Sim, eu lembro que eu tinha 9 anos, eu assisti esse jogo, passou na TV. Eu tinha 9, meu irmão tinha 8, meu irmão torcia já para o Santos. Eu era palmeirense sempre. Estava passando Santos e América de São José do Rio Preto, na Vila Belmiro. O Guilherme, acho que já viu isso em sua defesa. Sequência. Sequência de Grohe, feita por um cidadão que eu coloquei como um dos maiores goleiros que eu vi, que é o Rodolfo Rodrigues. Gente, está no YouTube. Procurem. Defesa Rodolfo Rodrigues, Santos América. Sim. Vocês verão o que esse cidadão fez nesse sábado. Foi num sábado à tardezinha. A conversa está muito boa, o tempo está passando rápido. E vamos para o nosso primeiro intervalo do Toque de Classe Futebol no Outro Nível. Já voltamos. Voltamos, amigos, para o segundo bloco do Toque de Classe Futebol no Outro Nível. O tema do nosso programa de hoje é os grandes goleiros, as suas defesas, seus frangos, falhas, tudo, né? E como vocês sabem, o Guilherme é goleiro, inclusive tem na página dele do Facebook, fala a sua página para as pessoas verem que você é goleiro e que tem defesas suas lá nos jogos. No Facebook tá como Guilherme Alves, quiser adicionar, pode adicionar, que eu aceito todo mundo. Aceito todo mundo. E no Instagram é _GuiAlves91GK, GK de goleiro. Goalkeeper. Tem lá na aba dos stories, tem algumas das minhas defesas. E você vê como é que é o negócio aqui, a autoestima é tudo na vida. Algumas das minhas defesas. Em racha, jogo de amigo, não esperem que seja grande coisa, mas... Eu tentei fazer quantos gols em você? A gente jogou bastante. Eu nunca consegui fazer gol nele, nunca. E eu sou ruim, mas eu sou ruim e ele é bom demais. Quando você junta uma pessoa que tem muita qualidade com outra que não tem nenhuma, não vai sair gol mesmo, né? Mas vamos agora falar sobre qualidade ou sobre a falta de qualidade. Frangos. Guilherme, os 3 maiores frangos que você viu um goleiro cometer. Pode ser, mas o zagueiro, não sei que desviou, não sei, mas não sei. Vamos lá, que você consegue evidenciar que é uma falha. Eu acho que maiores é difícil, mas alguns que são um pouco tristes. Lembrar, eu vou ser recente, teve do Karius, do Liverpool, na final. Isso é contra o Real Madrid. Por ser uma final de Champions League, o Liverpool que... fazia tempo que não ganhava, depois veio ganhar depois, mas aquilo
dói por ser uma final. Tem um do De Gea, Nossa, contra o Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo, por ser uma Copa do Mundo, por ser um jogo grande que era Portugal e Espanha. Mas a primeira que eu vou citar, que realmente saiu o gol pro meu time, mas que eu acho pelo contexto dói, foi na final da Copa São Paulo, Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto. O gol do Maicon, que o goleiro espalma para dentro do gol. Eu sou goleiro, aquilo doeu em mim. Por quê? Porque é um time do interior. Tem toda a luta, dificuldade. Que tem uma dificuldade para chegar na final da Copa São Paulo, enfrentando um time grande e que fazia um jogo de igual para igual e perde numa falha de um goleiro que ali é base. Você está querendo sonhar, conquistar, crescer. E aí, num jogo que está sendo transmitido para o Brasil inteiro, no aniversário da cidade de São Paulo, na principal competição de base, você tem uma falha que acaba rendendo um título para o adversário. Acho que isso dói demais. Ainda mais por você não ser o profissional, por você estar se formando ainda. É uma coisa que eu tenho certeza. Eu não me recordo o nome do goleiro agora, mas é uma coisa que com certeza ele vai levar para o resto da vida dele. Porque se é um time se é um time grande que está sempre numa final de Copa São Paulo, tal é uma coisa, mas é um time que não chegou mais e não chegava antes, é do interior que enfrenta dificuldade para chegar. Então acho que isso é para mim, ainda mais eu estava no estádio, tipo, comemorei o gol, comemorei o título. Por outro lado, mas eu fico com aquilo com o pensamento, eu não gosto de ver goleiro falhar, nem de rival, eu tenho pena de goleiros. Falhou o Everton, falhou o Volpe, goleiros rivais, mas tipo, eu não gosto de ver goleiro falhando, porque eu sei o quanto é difícil a posição, o quanto é cobrado na posição. Na hora de jogar, não. Que se você é atacante, você perde 20 gols no jogo. Sim. Mas você fez a torcida vai lembrar do que você fez. Não você ganhou de 1-0. Que você coisou. Agora o goleiro... Agora você fez 20 defesas, você tomou uma falha e perdeu de 1-0, vão lembrar só do gol que você tomou. Não vai lembrar das 20 defesas. Então eu sei o quanto é difícil. Perfeito. Agora, um momento frango meu agora. Eu estou lembrado de algo. Vamos lá. Eu lembrei de um recente Palmeiras... Esse 2003. Palmeiras e Vitória com o Marcão irritadíssimo com a defesa palmeirense no jogo na Copa do Brasil contra o Vitória. Foi 7-3 para o Vitória. Eu não sei se foi frango, mas ele deu aquela bica. Foi, ele mesmo fala passou que ele... a perna, ficou louco da vida. Aquela altura já estava bravo, ele foi estourar a bola, errou a bola. Foi estourar a bola, errou, mandou lá com coisa. Agora tem uns pessoal da mais antiga aí, que esse frango fez com que esse goleiro saísse de onde ele estava e fosse para o outro time e se sagrasse campeão, enfim, ter a história bonita, embora sendo palmeirense. O Zete, todo mundo sabe, ele é palmeirense, mas ele saiu do Palmeiras porque ele falhou na semifinal contra o São Paulo, o jogo foi 3-1. O então camisa 10 do São Paulo Futebol Clube bateu uma falta de perna esquerda e o Zete foi agarrar, passou no meio. São Paulo e Palmeiras, quem bateu a falta foi o Neto, então jogador do São Paulo. Foi na semifinal do Paulista de 87, na outra semifinal era Corinthians e Santos. Aí na final foi São Paulo e Corinthians e o São Paulo foi campeão no Paulista de 87. Quando o Campeonato Paulista tinha uma outra importância. E o Zete, essa primeira, eu falei do Marcos, e agora uma que essa também é de YouTube, né? Brasil e União Soviética na estreia da Copa do Mundo de 82. O frango do Valdir Pérez, que faleceu agora anos atrás, foi uma coisa em Copa do Mundo. Procurem lá o frango dele. Quem chutou foi um jogador, acho que meio de campo, chamado Bal, da antiga União Soviética. E o goleiro da União Soviética é o Dassaev, grande Dassaev. Então, eu tenho esses 3 frangos. É claro que virão outros, né? Mas você tem aí 3 grandes frangos, né? Enfim. Agora vamos falar um pouco de presente, pode ser? Sim. Como é que você enxerga hoje a questão dos goleiros disponíveis para a seleção brasileira? Se você pudesse convocar 3, quem seriam os seus 3 hoje? Eu vou começar com a minha segunda opinião impopular. O senhor... Que a primeira foi a defesa do Rogério, eu sei que serei ainda mais... a torcida tricolor. Não, que foi o que eu não achava a defesa do Rogério tão importante. Passei minhas redes sociais. Você é goleiro. Atenção, torcida tricolor, critiquem ele vocês e não a mim. que anotaram minhas redes sociais, por favor, não me cobrem lá. Eu não confio nada no Alisson para ser titular. No Alisson do Liverpool? Exatamente, para ser titular da seleção.
Eu acho que no Liverpool ele dá certo por ser uma zaga extremamente forte. Meu Deus. Defesa muito forte. Com o zagueiro que não é driblado há 2 anos, ou ficou 2 anos sem ser driblado. Também não dava nenhum bote, não tem como ser driblado, mas enfim. Mas é um bom zagueiro. É uma defesa muito forte. Marca em cima certinho, né? Sobe junto com o atacante, né? Mas eu não confio em nada. Nada no Alisson. Não acho que ele é goleiro. Acho que ele pode... Você confia mais no irmão dele, no Muriel? Não, muito também. Não vamos exagerar também. Mas eu não... Infelizmente passaram por um problema de ordem familiar, os dois. Sim. Perderam o pai, que foi mergulhar, enfim, no interior do Rio Grande do Sul. Realmente. Condolências a toda a família. Mas não confio no Alisson. Até eu comentei na época da Copa, ele não fez uma defesa. Não fez nenhuma defesa. Não. Na Copa do Mundo 2018. Que defesa. E se você questionar, para mim o gol que ele toma da Suíça no primeiro jogo foi um cruzamento dentro da pequena área. Houve a falta, houve um empurrão, o VAR poderia ter anulado o gol. Sim, claro. Mas ele poderia ter saído na bola. Sim. E talvez o segundo da Bélgica foi uma bola difícil, um chute bom, mas eu acho que talvez um outro goleiro, até a fase do Ederson na época, talvez ele pegaria. Talvez até a fase do Cássio na época pegaria. Daquele jeito, o Cássio conseguiria o mínimo que é meter para escanteio. Então eu acho que eu não confio, até por outros jogos, o Copa América, o jogo decisivo, o Alisson chegou a falhar, depois teve sorte do gol ter sido anulado. Os 3. Mas eu não confio. O senhor não falou dos 3 goleiros. Hoje, o Ederson. O Ederson do Manchester City. Manchester City, bom goleiro. O Everton do Palmeiras e o Santos do Atlético Paranaense. O Santos do Atlético Paranaense é um goleiro que... Todas as vezes que eu converso com você, você faz sempre questão de falar do Santos, embora ele seja esquecido, obviamente, dos grandes centros, da grande mídia. Por que o senhor fala insistentemente do Santos para mim em off? O Santos é muito bom goleiro, só que ele não é aquele cara que tem um destaque. Eu não sei... Tem um excesso de segurança dele? Eu não sei se... falta falar para ele não estar no grande centro, assim. Ou falta ele, na hora de uma cobrança de falta, ele dá meio passo para cá para dar aquela coisa. Eu acho que... O goleiro você sabe que faz, né? Sim, nossa, quem fazia muito era o Felipe, que jogou no Corinthians. Né? O goleiro, para quem... amava rolar para gritar o nome dele. Para quem não entendeu o que eu quis dizer, é que muitos goleiros, a bola vem aqui, ele sabe que ela vem nessa distância, aí o que ele faz? Ele dá um passinho para cá, e o que ele faz? Para poder... Ele dá uma senhora de uma ponte. Sai bem na foto. E sai rolando, enfim, aquela coisa toda, né? Mas o Santos, eu acho que a falta de mídia em cima dele, eu não sei. Não consigo identificar o porquê que ele não é tão visto assim. Não de questão de seleção, porque ele vem sendo convocado, tudo, mas de ter mais matérias. Não sei se por ele estar no Atlético Paranaense, ser de um polo tipo, diferente da região Rio-São Paulo, não ter tanto destaque, apesar do Atlético Paranaense vir de conquistas. Mas ele, para mim, é um goleiro muito bom. Um goleiro que ficou aguentando a bronca ali no Atlético Paranaense, sendo banco. Quando assumiu titularidade, deu conta e merece estar nas convocações. Mas uma coisa que eu também faria, que o Tite faz, é rodar o terceiro goleiro com um goleiro de potencial seleção de base. Um menino de Olimpíada. Ele chegou a fazer isso uma época agora, né? Estava fazendo com o Tonelli. Ele levou vários goleiros. Eu lembro que ele, do Palmeiras, ele chegou a levar o Hugo, que é do Flamengo, ele levou o Gabriel Brazão, que está na Itália, se eu não me engano. O do Onelli eu não lembro se ele chegou com... mas eu acho que foi também. Ele levou um menino do Palmeiras. Ele tem sempre levado... levou o Ivan, da Ponte Preta, que é muito bom goleiro também. Então, é uma coisa que eu acho interessante, porque o goleiro precisa ter experiência, uma experiência com uma seleção principal. Para um possível goleiro de Olimpíada é interessante. Você acha justa as cobranças que fizeram até um tempo atrás para o goleiro Muralha? Porque se um cidadão chega até ser goleiro do Clube de Regatas do Flamengo, alguma qualidade o cidadão tem. Digo mais, o Muralha não só foi o Flamengo, o Muralha chegou a ser convocado. Seleção brasileira. O que de fato aconteceu com o Muralha? Eu acho que o Muralha teve uma queda de rendimento e eu acho que isso é muito culpa de treinador também, que o treinador precisa ver que a hora que o goleiro está caindo de rendimento, ele precisa não sacar ele do time, não falar, você é reserva, mas você poupar o goleiro. Às vezes o goleiro atravessa fase ruim, igual
todo jogador atravessa um momento ruim. Não tem um jogador que mantém uma constante. Cristiano Ronaldo e Messi hoje atravessam fases ruins também, ou atravessaram. São dois gênios. Só que do goleiro é mais marcante. O atacante, foi o que eu acabei de falar, o atacante, ele erra, mas depois ele consegue consertar e pode não ter diferença no jogo. O goleiro não, o goleiro, se ele tiver um erro, ele pode ser determinante no resultado. Então, quando ele entra numa fase ruim, é a hora de chegar e falar, ó, eu vou tirar você um pouco para te poupar um pouco das críticas, mas você é meu titular e depois você volta. O Cuca fez isso na reta final. Verdade. Que ele tirou o John e entrou com o João Paulo. O João falhou 2 jogos, falou, eu vou segurar, vou te preservar, vou terminar a temporada com o João Paulo. Então, falando nisso... Dá para fazer. Exato. Vamos para o nosso intervalo. Depois eu tô com uma dúvida aqui a respeito dessa tirada e colocar. Eu quero saber por que você acha que o Renato Gaúcho... Por que ele fez aquilo no Grêmio na final da Copa do Brasil de tirar o goleiro, o Vanderlei, e colocar o Paulo Vitor? Depois do intervalo a gente fala sobre isso. Vamos lá. Olá, amigos. Voltamos para o terceiro e último bloco do Toque de Classe Futebol. No outro nível, o tema do nosso programa de hoje é goleiros, os grandes goleiros de ontem, hoje, amanhã. A gente falou de grandes goleiros históricos, defesas, frangos, os melhores goleiros de cada um. Você em casa pensou também, lembrou de frangos, defesas históricas de goleiros do seu time, de times rivais. E agora, antes do final do segundo bloco, eu levantei aqui uma questão, como diz alguns catedráticos, que é sobre a escolha do Renato Gaúcho na final da Copa do Brasil, Guilherme. Ele tirou o Vanderlei e colocou o Paulo Vitor, que lá para os gremistas, um grande abraço ao Rafael Henrique, meu querido amigo que mora numa cidade no sul de Santa Catarina chamada Jacinto Machado. Grande abraço, meu querido, que está aí na audiência, gremista. E ele ficou indignado, ele falou, olha, e o Rafa me disse antes das finais que o Palmeiras ganharia os 2 jogos, porque ele estava acompanhando o Grêmio. A gente não acompanha, em tese, né? Mas ele estava acompanhando os 2 jogos e aí ele viu que o Grêmio não iria vencer. Mas ele falou que também foi um outro erro crasso ter tirado o Vanderlei. Será que o Renato tirou o Vanderlei das finais contra o Palmeiras por causa dele ter perdido a final lá contra o Santos e depois... Ele, questão do Curitiba, enfim, você acha que teve relação com isso, da questão do histórico dele contra o Palmeiras? Como é que você entendeu? Ninguém porque o Vanderlei, né, goleiraço, né? Bom goleiro. Por que isso, Guilherme? Eu não consigo entender o porquê dessa mudança. Meu Deus. Ainda mais colocando um goleiro que é abaixo do nível. Pô, ele não criticando, eu não gosto de criticar goleiros, mas o Paulo Vitor tem suas limitações. Eu acho que talvez tenha sido uma aposta, talvez não sei que foi o papo que rolou com o Vanderlei, foi uma aposta do Renato e visivelmente não deu certo. E eu digo ainda que foi mais aposta ainda e mais ousada ainda, porque no primeiro jogo ele já não foi bem. Ele falhou nos 3 gols? Sim, para mim sim. Naquela cabeçada do Gomes, ele falhou onde ali? Faltou o que o Grohe fez e com a mão mais forte foi ali. Talvez ele tenha feito o movimento de tentar espalmar, acabou espalmando para dentro do gol, apesar de ser uma cabeçada queima-roupa. Distância de 1 metro. Agora, nos 2 outros tem como, tomou um gol no canto dele, um gol embaixo dele, ali é básico. Aquele primeiro gol do Palmeiras, feito pelo Wesley, ele falhou? Sim, no canto dele. E o outro que é uma bola desviada. Do menino lá, do Gabriel Menino, ele falhou mais ainda. Sim, ali eu acho que... Ali já tinha perdido o foco, já sabia que o título não viria, talvez tenha isso. Mas o primeiro foi o determinante para acabar a chance. Ali foi uma aposta do Renato que acho que não valeria a pena. Mas destacando que agora o Grêmio jogando o Gaúcho, ele está jogando com o menino Breno, se eu não me engano, o nome dele. E o menino tem começado muito bem e já fala em ele ser o titular oficial da temporada. Exatamente. E é mais uma vez usando base, a base tem muitos bons goleiros. É importante destacar isso e dar uma chance para os meninos, usar os estaduais para eles aparecerem e para ir ganhando ritmo. Porque, por exemplo, que nem o Corinthians tinha o Cássio e o Walter. O Walter é um dos melhores goleiros do Brasil. O Walter, para muitos, era até melhor que o Cássio.
eu como torcedor, ficava tranquilo ver Cássio e Walter. O Cássio não joga, joga o Walter. Como o Mas São o Paulino Walter, nos anos 2000 ficava tranquilo com o Rogério Ceni e o Bosco. sim. Continuando. O Walter precisava jogar. Saiu, foi pro Cuiabá, vai seguir a carreira dele. Tem tudo para dar certo lá. Nada mais que merecido ele ser titular e vai ser titular. Porque ele já está com uma idade chegando, se aproximando de uma reta final de carreira, ele precisava jogar. Aí o Corinthians, em vez de contratar um goleiro, ele tem 3 da base no banco. E o Donelli, um promissor, titular da seleção sub-17, melhor goleiro da Copa do Mundo sub-17. Então eu acho que é isso. Precisa você ter o titular oficial, experiente, e da base você pôr um menino que pode substituir. O menino acompanhando o treinamento do dia a dia dos goleiros lá, ele tem total condição. Talvez até se tornar titular, igual o Hugo, muitos jogos foi titular do Flamengo, e o César também era da base, mas o César já era mais velho. Já tinha uma experiência, mas o Hugo chegou e ganhou a posição. E pode, talvez, não por o Rogério ser goleiro, entender o Diego Alves, mas dá para o Hugo ser o titular no Diego Alves, apesar do Diego Alves também ser um grande goleiro. Então é importante você revelar goleiros também. Você acha que faz parte do métier de habilidades do goleiro saber repor a bola? Precisa. Ele precisa saber, porque os goleiros evoluíram, é diferente. A reposição, eu trabalhei com treinamento de goleiro, uma coisa que eu falava muito, reposição não é chutão, não é se livrar da bola. Se livrar da bola é o cara recuar apertado para você tem que dar um picão para não perder a bola. Exatamente. Isso é chutão e você se livrar da bola. A reposição é a melhor forma de você puxar o contra-ataque. Sim. Você teve um ataque do time adversário, seu goleiro defendeu, seus pontas já abriram, você puxa o contra-ataque, você faz o gol, você ganha um jogo nisso. Então o goleiro precisa saber repor. Por isso que hoje muitos, até o Sampaoli, quando chegou no Santos, ele tira o Vanderlei do time pela questão de bola no pé. Traz o Everson que talvez tenha suas limitações como goleiro, mas como bola no pé é muito bom. Tanto que fez até gol de falta no Corinthians. Isso. E aí usa essa característica. O Guardiola, quando chegou no City, ele barra o goleiro, ele barra o Bravo lá, barra o... Fugiu o nome do goleiro agora. Meu Deus do céu. Joe Hart. Sim. Ele barra o Hart, que é baita goleiro. Meu Deus. E traz o Bravo, que começa a errar, ele barra o Bravo também. Então, hoje, o goleiro precisa saber trabalhar com o pé, mudou muito. A gente estava conversando um pouco aqui antes do programa. Imagina se no tempo do Rogério Ceni usassem tanto o goleiro com o pé como usa hoje. Porque o Rogério seria artilheiro e líder em assistência. E o Rogério Ceni, ele estava à frente do tempo dele, né? É que a diferença, ele sabe trabalhar com o pé nas bolas paradas, nas bolas dentro da área, mas não era não usava o Rogério como um cara mais avançado para sair empurrando o time igual fazem hoje. Um zagueiro falso, né? Sim, exatamente. Não. Estava ali para o básico. Então imagina se naquele tempo usasse o goleiro como usam hoje. Isso completamente. Então o Rogério seria... Por isso que hoje também você vê mais goleiros começando a bater falta. Já tem, mas o Wilson bate pênalti, o Jean bate falta, tem mais goleiros no interior que fazem isso. Então, é a necessidade que criou-se do goleiro saber usar o pé. Desses goleiros aqui, atuando no futebol brasileiro hoje, qual ou quais você acha que teria mercado? Porque mercado de atacante brasileiro na Europa, como os argentinos, é chovendo molhado. Sim. Agora, mercado de goleiro, você tem um Alisson lá que você não inspira confiança e nem para mim também, né? Vamos conversar. Exatamente. Mas quais seriam esses goleiros hoje aqui que atuam no futebol brasileiro que você acha que tem potencial técnico, enfim, as qualidades inerentes de um goleiro para atuar nos bam europeus? Eu acho que a gente entende bam, os espanhóis ali, os ingleses aqui, o italianinho ali, entendeu? Aquela turma. Hoje eu acho que dos grandes europeus, talvez o Santos, talvez o Everton, mas para evoluir os meninos da base que vão crescendo, o Hugo, o Donelli futuramente no Corinthians, mas eu acho que hoje um completo que eu acho surpreendente até, ainda está na Série B, é o Ivan da Ponte.
O Ivan da Ponte. Ele é muito completo, ele é muito bom goleiro. Me surpreende a Ponte conseguir mantê-lo. Não faz sentido algum. Isso que você falou. Conseguir mantê-lo numa Série B, porque ele é um goleiro muito bom. É por causa da questão de mercado mesmo, né? Sim, é muito difícil. Mercado para goleiro é difícil. E por que você Por isso que você vê que goleiros, quando começam a se destacar, eles ficam muitos anos no clube. Sim. Porque é uma posição só. Exato. Não tem uma alteração, vou mudar a tática do jogo, vou trocar o goleiro. Lembrando não que... tem, ou se você é reserva, você só vai entrar se você vai machucar, for expulso, senão não tem essa opção. Durante a pandemia, criaram, os caras, o Guilherme sabe do que eu vou falar, criaram uma empresa chamada Goleiros de Aluguel, né? Ela já tinha... Tinha antes da pandemia. Já. Então você vai jogar um society lá com os amigos, ninguém quer ser goleiro. Sim. Aí tem lá o Guilherme, mais uns 3, 4 cidadãos, né? E fala, nós somos goleiros de aluguel. Sim. Então esquenta a cabeça com o gol. A gente fica aqui no gol, né? O que você achou dessa iniciativa? Fantástico. Eu acho sensacional, porque eu sou goleiro, que nem... Sou goleiro de rachão mesmo. Popular rachão. Brincadeira de amigos. Goleiro de final de semana. E uma coisa que alguns rachas que eu vou, que só tem eu de goleiro, não tem outro goleiro. Eu pude ver isso. No outro time, isso é verdade. Nos jogos só tinha um goleiro só. Os outros times, fica aquela briga de que ninguém quer ir pro gol. Sim. Ou você é goleiro, ou você não gosta de jogar no gol. E tem aquele negócio, tomou um gol, troca. As pessoas tomam o gol de propósito para sair. Então, com esse goleiro de aluguel aí, que tem alguns anos já, vem crescendo muito, eu acho isso sensacional, porque aí você entra no aplicativo, você é um delivery de goleiro. Você contrata o goleiro para jogar no seu... Joga o jogo lá, pega o WhatsApp, faz o contato com o cara, maneira de você gerar renda para o cidadão ali, manter fisicamente, né? Tá aí o Guilherme aí disponível, né, Guilherme? Exatamente. Então, precisando goleiro de aluguel, precisar de goleiro de aluguel para o seu racha, para o seu... Enfim, tá o Guilherme, se você quiser colocar... Meu DVD tá lá no Instagram. Tá no Instagram, ele passou o Instagram para você, Gui... Underline Gui Alves 91 GK. É meio comprido. Mas então vai lá. Pode seguir. O Guilherme, que eu vou falar uma outra coisa que ele faz, ele também não gosta, mas eu vou falar, ele também apita jogos, viu? Não, isso eu dispenso. Ele não quis apitar, não. Isso eu dispenso. Eu que tive que apitar um campeonato aqui. Para goleiro, eu aceito proposta. Terrível. Agora vai. Não dá, não. Rodada bônus. Me dá os 3 maiores goleiros do Taubaté que você viu jogar. Eu já falo os meus aqui. Que eu vi jogar? Eu acho que o Gisiel. Acertou um. É que eu pego uma história recente. Você pega um pouco mais antigo. Eu pego o Vlamir. Né? Então, eu pego praticamente de 2009 para cá, que é o que eu comprei. Gisiel, grande goleiro. O Ronaldo de 2015 foi fundamental. Bom goleiro. E o que está hoje, o Fábio. O Fábio, que é o base do Palmeiras. O Fábio. Não sei falar o sobrenome dele, o Fábio. Ele teve uma passagem muito boa, a primeira. Começou mal nessa. Sim. Muito mal. Mas ele, muito bom. E, para não ser injusto, o William também é um baita goleiro, que estava ano passado. Sim, um bom goleiro. Mas o William ficaria em quarto. É que eu vou lembrar dos caras. Tinha o Vlamir, enfim, eu lembro do Vlamir, grande goleiro. O Cristiano, de 2003. O Cristiano, Taubaté, a gente gosta do Taubaté, a gente gosta muito, né? Enfim. Mas hoje, no dia que a gente está gravando, fazendo 18 anos do acesso de 2003. Bem lembrado. Estamos gravando o programa no dia 24 de março, que foi numa segunda-feira. Esse jogo. Você estava? Não, eu tinha 10 anos só. Quê? Você não foi? Não ia para estádio ainda. Eu fui. Não, 2003? 2003 foi. Você tinha 10 em 2003? Tinha. Não, você não... você tinha 12. Ia fazer 12. Eu ia fazer 11. Eu tinha 20. Nossa. É que eu sou de dezembro, né? Eu tinha 27. Eu lembro que eu estava trabalhando numa empresa em Pinda, saí, cheguei em casa lá, estava meu irmão esperando meu pai, pegamos a camisa alve azul, né? Nós somos da torcida alve azul e fomos pro Joaquinzão, primeiro tempo 3-0, pronto, subiu. Começou o segundo tempo 3-2 pro Sertãozinho. Mas foi um sofrimento até o final. O árbitro era o Danelon, que depois foi indiciado naquela máfia do apito depois. E olhando o vídeo hoje, falando em goleiros, o Taubaté só subiu aquele jogo por causa de uma defesa do Cristiano no último lance, cara a cara. Sim. Que o zagueiro falha, que se o Sertãozinho empata o jogo ali, o Sertãozinho subia. Então, subiu muito pelo mérito do Cristiano também. Aquela bola. Fantástico, né? Enfim.
Porque ele só mostra que independente se você joga Champions League, Copa do Mundo, Não importa. Brasileiro, Olimpíadas, base, Série A3 do Paulista, o goleiro ganha jogo. O goleiro, todo time começa por um bom goleiro. Essa é Defender pênalti é obrigação do goleiro? Não. Como é que você encara pênalti? Eu acho que eu espero o batedor definir ou eu adivinho o canto? Guilherme, eu não espero. Eu não consigo. Eu já tentei. Meu estilo é não esperar. Então não espero. Aqui, você vai esperar o meu? Não consigo esperar. Eu tento adivinhar. Eu olho, vou revelar os meus segredos. O batedor, ele mostra pelo quadril onde ele vai bater. Pelo pé de apoio. Ele mostra pelo pé de apoio, ele mostra pela virada, ele mostra pelo olho. O batedor, ele dá... Nem sempre pode dar certo. Ele às vezes pode te driblar com o corpo, sem estar com a bola. Mas ele dá indícios de onde ele vai bater. E eu não consigo esperar. Galvão Bueno, em toda a disputa, fala, mas o Goicoechea na Copa de 90 falou, eu esperava e pegava os pênaltis mal batidos. É uma estratégia? É. Sim, mas você depende muito do cara bater mal. Às vezes o cara não bateu tão mal, mas bateu fraco, um pouco mais no canto, era um pênalti que você sai antes. Você pegaria, mas ele preferiu esperar, não chegou. Existem algumas histórias que secam a questão da cobrança de pênalti e a questão de você tentar vencer o goleiro nas cobranças de pênalti. Eu lembrei, outro dia eu conto para vocês uma história que o Gilmar foi goleiro do Palmeiras em 1979, na semifinal do Brasileiro, das quartas final do Brasileiro de 79, o Palmeiras ganhou do Flamengo no Maracanã 4-1, ele tentou, ele esperou até o último segundo o pênalti do Zico, o Zico no último segundo ele virou o pé na bola e ele fez o gol, mas o Palmeiras acabou vencendo e esse time jovem do Palmeiras era treinado pelo Tele e o Tele foi o Tele para a Copa de 82 e 86, ele começou essa história em 79, mas a respeito da questão de pênalti de goleiro, na final do Mundial Juniores de 91, Brasil e Portugal foram para a cobrança de pênaltis. A seleção portuguesa cobrou todos, está no YouTube, cobrou todos os pênaltis do mesmo jeito, porque eles tinham feito um estudo em física, não era nada, física. Se a bola ela fosse chutada num determinado ângulo no gol, em cima, a uma determinada velocidade, o goleiro tendo até tais dimensões, a envergadura dos braços, não conseguiria pegar. Isso há 30 anos atrás. Agora imagina o quanto evoluiu hoje. Perfeito. Encerramos mais um Toque de Classe Futebol no Outro Nível. O tema de hoje, que vocês puderam ver, foi sobre goleiros, do ponto de vista histórico, e depois a gente veio falando dos goleiros de hoje e terminamos falando de questões técnicas também. Esse é o grande objetivo do nosso programa. Guilherme Alves, mais uma vez, muito obrigado pela presença no Toque de Classe Futebol no Outro Nível. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Obrigado a todos que nos assistiram. Continuem nos assistindo nos próximos programas, que a gente vai falar muito de futebol. E quem sabe no próximo falar sobre atacantes, sobre meias, zagueiros. Vamos mudando, vocês, grandes técnicos. Grandes técnicos, e vamos falar também das grandes decepções. Eu quero fazer um programa só de decepções. Só, se puder contar desse ano, já posso fazer 10 programas só com o Corinthians. 10 programas do Corinthians. Não, mas a questão ali é futebol, vamos deixar para lá. É grana, hoje tem que ter dinheiro para poder fazer time. Bom, senhores, mais uma vez, muito obrigado à audiência dos senhores. Nos vemos na próxima semana, ou amanhã. Fiquem com Deus.